Terceira mensagem da série Eclésia, onde eu me propus a refletir com vocês o que é igreja, o que é ser e fazer igreja e outras considerações necessárias sobre esse termo tão interessante, principalmente para nós, os cristãos. Para hoje, eu preferi escolher 2 textos como base. Estava em dúvida entre ter que escolher um ou outro e optei por escolher 2 e compartilho então com vocês a leitura de 2 passagens. A primeira delas em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20 e logo em seguida então faremos a leitura em Atos capítulo 1, versículo de número 8. O texto de Mateus nos diz assim, então, a palavra do Senhor. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E agora então, vamos folhear a nossa Bíblia um pouquinho à frente e encontraremos o livro Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e verso 8, que nos diz assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Na última mensagem, nós falávamos sobre o que não pode faltar na igreja. E chegamos no último ponto da mensagem, quando então falei sobre a proclamação e desafiei vocês a terem a coragem de estarem mais uma vez ouvindo a mensagem, naquilo que seria então a continuação da mensagem anterior, falando sobre a proclamação. E a proclamação fala em relação à missão da igreja. E aí nós nos perguntamos e começamos então com essa pergunta, como eu costumo dizer, uma pergunta norteadora que vai nos levar, que vai nos apontar para uma direção. Qual a missão da igreja? Você já deve ter entendido, percebido que a igreja sim, ela tem uma missão. A igreja não está aqui por acaso, mas nós precisamos nos perguntar frequentemente qual a missão da igreja e refletir, analisar se nós, como igreja, estamos cumprindo a nossa missão. Eu posso dizer a vocês que a missão da igreja ela é tripla. Primeiro, a igreja ela existe para a adoração, ela adora, ela se reúne para adorar, esse é um dos propósitos da igreja. A igreja também ela existe para a edificação. A igreja ela também cuida dos seus, ela também é voltada para dentro. Alguém outro dia criticou a igreja que era voltada para dentro, dizendo que a igreja deveria ser voltada para fora. Tem uma certa verdade nessa afirmação, mas não inteiramente, porque a igreja ela precisa equilibrar essas 2 coisas. Ela precisa estar voltada para dentro, ela precisa cuidar do seu grupo, a edificação dos santos, e ela precisa então estar direcionada para fora, que é a terceira função da igreja, dessa missão tripla. A igreja precisa então proclamar, é a proclamação, a adoração, edificação e proclamação. A igreja, ela só pode, na minha opinião, ser considerada igreja se ela vive essas 3 áreas simultaneamente, acontecendo de forma salutar, vívida, forte, intensa na sua vida, no seu respirar, no seu dia a dia. A igreja precisa de um tempo de adoração e os cristãos eles são desafiados a viver essa adoração em 2 dimensões. Primeiro, você se reúne com os seus irmãos em Cristo, com a congregação, e você adora coletivamente ao Senhor, mas também nós incentivamos cada pessoa a viver a sua devocional
individualmente, particularmente com o Senhor, né? Que não sejamos dependentes apenas do culto para desfrutar da adoração. É um dever do cristão se relacionar com seu Senhor, adorar, bendizer, louvar ao Senhor em casa, particularmente, e na congregação, unido com os demais irmãos. As duas coisas elas precisam andar juntas, nós não devemos e não podemos escolher qual delas é a mais importante, as duas andam juntas. A igreja também só pode ser considerada igreja se ela edifica, e embora eu não tenha usado exatamente essa palavra, mas na mensagem anterior eu falei sobre o ensino, e o ensino é uma das formas de edificação, o ensino, a exortação, o aconselhamento, a própria pregação, a palavra, que é uma palavra de edificação na vida do crente. Muitas vezes nós estamos enfraquecidos, desanimados, entristecidos por alguma situação, aí nós vamos ao culto, ou no caso agora, neste período, ouvimos uma palavra pela internet, e aquela palavra ela acaba sendo o combustível que reacende a chama no nosso coração. A nossa fé, muitas vezes, ela está como que aquele braseiro prestes a apagar, mas de repente é colocada a lenha sobre a brasa e o vento do Espírito Santo soprando sobre aquela brasa e sobre aquela lenha reacende de novo as chamas da fé, da esperança, do amor, da compaixão e de tudo aquilo que engloba, que faz parte do ser um cristão. A igreja precisa edificar uns aos outros, cuidar uns dos outros. E a igreja precisa também proclamar, a igreja precisa viver para fora, a igreja precisa anunciar a sua mensagem. Essas três características compõem então uma igreja naquilo que eu considero o que de fato é ser uma igreja. E hoje nós vamos pensar primeiramente na igreja como a igreja como um organismo vivo, naquilo que diz respeito ao discipulado. A igreja como organismo vivo, ou seja, o discipulado. O primeiro texto que nós lemos, o texto de Mateus, ele é um texto conhecidíssimo, é um texto emblemático. Ele é chamado de a grande comissão ou o ide de Jesus, que você encontra em Mateus, também em Marcos. Eu preferi o texto de Mateus por hora. Ali vai nos dizer que é um papel nosso, de todo discípulo de Cristo, fazer discípulos, gerar novos discípulos. Olha que interessante o versículo de número 19. Vão e façam discípulos de todas as nações. Esse é o papel inicial da igreja. Gerar pessoas que também se identificam com o restante do grupo, e ali você pode perceber no contexto que essa identificação ela passa pelo batismo, o que nos torna todos iguais mediante o Senhor. Somos identificados com o corpo de Cristo. Mas esse fazer discípulos, ele revela, ele manifesta para nós o caráter orgânico da igreja. A igreja é uma instituição? Sim, a igreja é uma instituição, porque hoje nós vivemos num mundo político onde a igreja precisa se submeter a leis, a igreja precisa ter o seu estatuto, a igreja precisa ter o seu CNPJ, a igreja precisa ter o seu endereço fixado de reuniões, a igreja precisa ter um alvará, uma licença, um plano de prevenção contra incêndio. São todas questões que nós precisamos observar. Mas a igreja é mais do que uma instituição, a igreja é um organismo vivo, um organismo que se move, um organismo que cresce, um organismo que muitas vezes nós nem percebemos a sua presença. Quando você vai a uma grande metrópole, por exemplo, se você está caminhando em São Paulo, Porto Alegre ou qualquer outra grande cidade do nosso país e do mundo, você vai numa das ruas mais movimentadas do centro dessa cidade, você não sabe quantas pessoas ali fazem parte da igreja, quantos de fato são cristãos, a não ser aqueles que você vê ingressando dentro de uma capela, de uma congregação, e mesmo assim, muitas vezes as pessoas que frequentam uma congregação não significa necessariamente que sejam cristãs, né? Nós chamamos isso de a igreja invisível, a igreja que está no mundo, a igreja que está se movimentando, a igreja que está agindo, que está atuando, que está vivendo como a igreja. E
esse caráter orgânico da igreja nos fala a respeito da vida, que a igreja tem vida. E se a igreja tem vida, isso a gente aprende na ciência, tudo que tem vida produz vida. E se a igreja tem vida, ela produz vida. Se a igreja é composta de discípulos de Jesus, os discípulos de Jesus geram outros discípulos de Jesus. Isso é algo fantástico e ao mesmo tempo desafiador, porque nos coloca sob essa responsabilidade. Se eu sou um discípulo de Cristo, eu também devo gerar outros discípulos e principalmente eu devo desejar gerar outros discípulos. Um certo escritor que eu li em um livro, menção ao seu nome, eu não vou lembrar do seu nome agora, mas ele diz que um cristão que emudece, né, um cristão mudo diante do mundo, que não fala de Jesus, que não proclama, ele não pode tirar dos outros a razão de questionarem a sua fé, a sua vida com Jesus, né? Se nós não falamos de Jesus, nós estamos dando aos outros motivos para duvidarem da nossa fé em Jesus. Porque essas coisas elas precisam andar juntas, elas estão relacionadas, muito firmes, muito fortes, uma na outra. Ser discípulo de Cristo e querer falar de Jesus a outras pessoas. Muitas vezes nós acreditamos que essa missão ela seja do pastor da igreja, e o pastor da igreja precisa fazer isso, obviamente, ou que essa missão seja das grandes organizações mundiais que fazem eventos grandes, que trazem grandes pregadores, ou nós achamos que essa é uma obrigação das instituições que dominam a televisão, o rádio e outros veículos de comunicação, mas nós nos esquecemos que essa responsabilidade ela é nossa, de cada um de nós. Cada um de nós tem essa responsabilidade. E uma coisa não está eliminando, não exime a outra. Sim, existem instituições engajadas em enviar missionários, em fazer eventos que pregam em massa o Evangelho, mas também o Evangelho é pregado um a um no dia a dia, dentro de sua casa, com seus familiares, na empresa que você trabalha, nos seus negócios, na escola que você frequenta, no seu bairro, enfim, em tantos lugares. Ali é o nosso campo missionário. E todos nós somos missionários nesse campo. Charles Spurgeon disse que ou você é um missionário ou você é um impostor, né? Que não pode haver esse cristão que nega a sua função missional nesse mundo, de proclamação, a sua ação proclamadora nesse mundo. E aí eu tenho um texto que eu compartilho com vocês, que dá ênfase sobre o caráter orgânico da igreja, que é Efésios, capítulo 4, e como eu já falei anteriormente aqui, num outro vídeo, que Efésios é a carta que fala mais forte e especificamente em relação à igreja. É um tratado teológico, eclesiológico do apóstolo Paulo. Capítulo 4 de Efésios, versículos 15 e 16, que nos dizem assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Algumas considerações sobre essa passagem. Primeiro, ela nos mostra essa metáfora que nós vamos encontrar em relação à igreja. A igreja ela é tida como um corpo, né? Isso é uma metáfora que nós encontramos nas Escrituras. É um corpo que tem a sua cabeça sendo Cristo e nós, os seus membros, né? Diferentes membros que exercem diferentes funções, mas que cada um tem a sua importância, o seu grau de relevância nesse corpo. E esse corpo, como um corpo saudável, ele cresce, ele se desenvolve. E quando que isso acontece? O próprio texto nos mostra, na medida em que cada parte realiza a sua função. A igreja tem crescido,
E o Senhor seja louvado por essa situação, por esse crescimento. A igreja tem crescido, mas às vezes nós nos perguntamos se a igreja tem crescido o suficiente, o necessário ou o esperado para a sua vida, para o seu tempo de existência. E a pergunta é, será que cada membro dessa igreja, eu não estou falando da igreja onde eu pastoreio ou das igrejas onde pastoreio nas cidades de São Leopoldo e Montenegro, eu estou falando da igreja de Jesus por toda a terra. Será que cada membro dessa igreja tem feito a sua parte, tem realizado a sua função? É uma pergunta que nós precisamos fazer. Será que eu, como membro desse corpo, estou desempenhando a minha função, assim como no nosso corpo, cada um dos membros exerce uma função? Como eu disse, um corpo saudável, ele vai crescer, ele vai se desenvolver. E vai chegar um ponto na nossa vida onde nós paramos de crescer, já alcançamos a adultez, e a partir daí, a lógica da natureza é a reprodução, é quando nós nos reproduzimos, né? Quando um homem e uma mulher se conhecem, decidem viver juntos, passam pelo casamento, e é óbvio que eu estou colocando uma ordem aqui daquilo que é ensinado dentro da igreja, mas a gente sabe que nem sempre se segue essa ordem, e a discussão aqui não é uma discussão ética, mas o fato é que quando essas duas pessoas se unem, elas, estando saudáveis, elas geram uma nova vida. A partir da mulher e do homem, uma nova vida é gerada. E uma igreja, quando ela vive de forma saudável, quando os seus membros desempenham cada um a sua função, ela tem a possibilidade, e deve ter também o desejo, de gerar uma nova igreja. E aí nós falamos frequentemente sobre a plantação de igrejas. Hoje aqui não é um momento específico para explanar sobre o assunto, mas a plantação de igrejas é um fenômeno onde igrejas plantam novas igrejas. Quando nós olhamos no livro de Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos que foram dispersos na perseguição da Judéia, no capítulo 8 do livro de Atos, eles vão se dispersar e vão chegar até Antioquia da Síria. No capítulo 13, você percebe que essa nova igreja, que foi formada em Antioquia a partir desses discípulos dispersos, ela vai escolher dos seus 5 obreiros, 2 dos principais, dos melhores, e vai abrir mão desses obreiros e vai enviar eles para plantarem igrejas no restante do mundo. Você conhece a história de Barnabé e Paulo. Então essa é a função da igreja, gerar vida, e cada discípulo faz discípulos, como o Senhor Jesus nos deixou então na grande comissão em Mateus 28, e isso revela, isso manifesta o caráter orgânico, vivo da igreja. Vamos pensar um pouquinho mais. Nós falamos então sobre a igreja como um organismo vivo, e agora vamos falar da igreja como agência de salvação, ou seja, a sua voz ou uma voz. E aí então eu menciono o texto de Atos 1:8, que já foi lido no início, quando Jesus reúne os seus discípulos antes da ascensão, antes de ser elevado aos céus. Ele diz para eles: vocês vão receber o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. E aí ele fala, em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, a igreja vai se espalhar, e ela deve fazer isso, se espalhar pelos confins da terra e testemunhar de Jesus. Vocês vão ser minhas testemunhas. E nós testemunhamos de 2 maneiras, e eu acredito que nós não podemos eliminar nenhuma delas. Nós testemunhamos Jesus com a nossa vida, com as nossas ações, mas nós testemunhamos Jesus também com as nossas palavras. Nós falamos de Jesus. Alguém falou uma frase, dizem que a autoria é São Francisco de Assis, de que
pregue e, se necessário, use palavras. Tem um pouco de sentido nisso, mas eu me preocupo quando as pessoas acham que só o seu exemplo é suficiente e elas não falam. Nós precisamos usar essas duas grandes verdades, testemunhar Jesus com a nossa vida e com as nossas palavras. Se nós testemunharmos Jesus apenas com as nossas palavras, nós também corremos o risco de nos tornarmos tão hipócritas ou até mais do que os fariseus nos dias de Jesus, que davam belos ensinamentos, mas davam péssimos exemplos nas suas atitudes no dia a dia. E Jesus disse, olha, escutem tudo o que eles falam, mas não fazem o que eles estão fazendo, não façam o que eles estão fazendo. Então, nós precisamos proclamar Jesus, nós precisamos ser esta voz no mundo. A igreja, e aí entra numa questão da soberania de Deus, o Senhor escolheu a igreja para ser uma voz nesse mundo. A igreja de Jesus é uma caixa amplificadora da voz de Deus em um mundo perdido. Alguém pode perguntar e até mesmo questionar, mas a igreja ela não comete erros, a igreja não é imperfeita? Sim, eu concordo, a igreja ela comete erros, não existe igreja perfeita, você já deve ter ouvido isso, mas da mesma maneira, da mesma forma como os profetas que tinham os seus defeitos, que eram homens pecadores, mas eles falaram inspirados por Deus, e embora eles fossem imperfeitos, mas a mensagem era perfeita, a mensagem era fidedigna. Da mesma forma a igreja, embora tenha os seus dramas, as suas mazelas, as suas dificuldades, os seus erros, porque ela é administrada aqui nesta terra por homens, a igreja comete erros, sim, a igreja comete erros, mas isso não diminui a mensagem que é proclamada. A palavra, a mensagem é verdadeira. Talvez na sua cidade você já deve ter visto em algum lugar, eu lembro da minha infância e adolescência que a cidade onde eu morava, os postes de energia da cidade ainda se usava muito os postes de madeira, e em cada poste estava pregada uma pequena latinha dizendo Jesus voltará. Eu não sei qual foi o grupo que fez isso, mas uma coisa eu posso dizer para vocês, independente dos erros que eles possam ter, essa é uma verdade. É uma verdade, inclusive, que nós vamos trabalhar na próxima mensagem dessa série, falando então sobre qual é o destino da igreja. Mas antes eu quero ler com vocês agora a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e verso 20. 2 Coríntios 5, 20, que nos diz assim então a palavra do Senhor. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Essa tem sido e deve sempre ser a mensagem da igreja. Reconcilie-se com Deus. Talvez você em algum momento de sua vida possa ter ouvido um pregador entusiasmado dizendo: entregue-se a Cristo, entregue sua vida a Jesus. Eu louvo a Deus porque ao longo dos séculos homens e mulheres não se envergonharam de falar isso, de falar dessa necessidade da reconciliação, de que nós somos pecadores e destinados à ira, mas que em Cristo nós somos justificados, podemos ser justificados diante de Deus. Homens que falam nas praças, homens que falam na rádio, homens que falam na televisão, homens que falam na internet, homens que falam nos bairros, que muitas vezes grandes pregadores não querem entrar, mas ali tem alguém que pode até ter um vocabulário que desliza em algumas palavras, não tão bem
elaborado, não polido, mas ali está anunciando a necessidade do homem se reconciliar com o seu Criador, o mais rápido possível, o quanto antes possa fazer. E o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos embaixadores de Cristo, essa analogia, assim como um embaixador que não pertence àquele país, mas que está ali na embaixada, representando o seu país de origem na outra nação, assim somos nós. Nós não somos daqui, nós somos forasteiros, a Bíblia nos diz isso, somos peregrinos nessa terra. A nossa pátria é os céus, escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios. Mas nós estamos aqui ainda como embaixadores de Cristo nesse mundo e precisamos ser essa voz que anuncia e que proclama a salvação em Jesus Cristo. Reconciliem-se com Deus, nos falou então o apóstolo Paulo. A igreja, qual a missão da igreja? A igreja é uma caixa amplificadora da voz de Deus em um mundo perdido. Que Deus abençoe a tua vida.